Olá, pessoal, boa noite. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez nesse ICO Series da LHH. Daqui a pouco eu explico para vocês o que é o ICO. A LHH, só para que vocês, aqueles que não conhecem, ela é uma empresa que tem como propósito encontrar e oferecer soluções para que pessoas e organizações prosperem no mundo de constante transformação. Não é de agora, esse já era o nosso propósito, agora virou até bem atual. E para a gente cumprir esse propósito, a gente oferece uma série de soluções, desde uma solução para desenvolvimento de talento e coaching, soluções de upskilling e reskilling, que hoje está muito na moda, né? Soluções de assessment. Nas soluções de transição de carreira, a gente atende a todos os níveis, desde o chão de fábrica, fechando fábricas, até o C-Level. E para o C-Level, então, a gente tem o ICO, que é o International Center for Executive Options. E a gente também tem soluções de recrutamento. Bom, então, agora que vocês já sabem um pouquinho da LHH e também do ICO, eu quero agradecer muito a presença do Ricardo e da Flávia. Vou pedir agora, antes que a gente comece, para que eles se apresentem e possam falar um pouquinho da sua trajetória e também das suas organizações. A vocês eu peço que, por favor, façam as perguntas pelo chat e a gente, na medida do possível, então, vai incluindo as perguntas de vocês. Não fiquem chateados se não der tempo para todas as perguntas que vocês fizerem serem respondidas, mas assim ficam vocês com vontade de voltarem mais uma vez. Então, eu queria então que Ricardo e Flávia então se apresentassem e falassem um pouquinho das empresas de vocês para depois a gente começar. Quem vai começar primeiro? Quer começar, Ricardo? Por favor, Flávia, pode começar. Então, vamos lá. Irene, antes de mais nada, super obrigada pelo convite, um prazer fazer parte da sessão, um prazer trabalhar contigo mais uma vez. Ricardo, prazer também dividir esse espaço com você. Com certeza vai ser bastante rico, a gente vai trocar muitas ideias aqui e vai ser bastante proveitoso para todos. Bom, eu sou a Flávia Caroni, responsável pela área de recursos humanos aqui da Kraft Heinz. Estou na companhia tem pouco mais de 1 ano e meio, quase 2 anos. Venho de uma trajetória de 20 anos, aproximadamente, na área de recursos humanos. Tive uma passagem longa pela Kimberly-Clark. Comecei no Brasil, depois tive experiência no Peru, Argentina. Passei pela Whirlpool e, finalmente, cheguei na Kraft Heinz há 2 anos atrás, com um desafio tremendo e interessantíssimo, que me dá muito orgulho, de fazer uma transformação cultural junto com um time de liderança brilhante que a gente tem aqui dentro, para fazer vidas ainda mais deliciosas dos nossos consumidores no dia a dia, de suas famílias, de seus amigos, e ser uma empresa cada vez mais representativa nos nossos mercados. Deixo contigo, Ricardo. Vamos lá, então, Flávio, um prazer também te conhecer, ainda que virtualmente. Irene, muito obrigado, né? Lirete, uma grande parceira do United Health. É um prazer estarmos juntos, né, nessa noite. Agradeço o tempo, né, de todo mundo que nos acompanha aqui, ou fará, né, na versão gravada. Então, um grande prazer aí podermos trocar um pouco de experiência, né, e aprendermos aí com tudo que a gente tem vivido, né? Eu sou um homem branco, cabelo preto, olhos verdes, rosto um pouco retangular, né? Estou vestindo uma camisa social rosa, estou trabalhando aqui no escritório do United Health em São Paulo, né? E estou aqui na organização há cerca de 2 anos e meio. Bom, minha trajetória, assim como a da Flávia, né? Já ultrapassa aí os 20, indo para 25 anos na área de recursos humanos. Eu comecei no grupo Tetra Laval, passei um grande tempo na Scholle Corp, né? Uma grande holding com vários negócios, passei um bom tempo fora do país também. Voltei em 2018, né, ainda com uma posição global de recursos humanos, e aí veio o convite do United Health, eu aceitei imediatamente por ser realmente um chamado, né, trabalhar a saúde, né, no Brasil, um país que eu tanto amo, minha família também, realmente foi algo muito especial. E tem sido. Nós não contávamos com uma pandemia, né, então, como eu não vim da saúde,
Eu ainda aprendo todos os dias sobre o segmento, ainda tenho muito que aprender, mas é uma empresa muito interessante. Aqui no Brasil, nós controlamos a maior empresa de saúde do mundo e tem no Brasil o seu segundo maior mercado, obviamente o primeiro sendo os Estados Unidos, e aqui no Brasil, para não me alongar demais, nós controlamos, né, a operadora, né, de planos de saúde a Amil e também a Rede Hospitalar Américas. Aí temos uma grande complexidade com clínicas pelo Brasil na parte de dental, na parte de oncologia, temos o resgate, temos o home care, ambulatórios, né? Então, realmente é uma presença bem vasta na saúde e dá para imaginar o desafio, né, que tem sido aí toda essa pandemia e enfrentar no front aí, né, essa empresa com mais de 37 mil colaboradores diretos. E, de novo, muito feliz de estar aqui e podermos trocar um pouco de experiência hoje, Irene, Flávia e todos que nos acompanham. Obrigada, Ricardo. A gente sabe que dinâmicas de mercado e esses eventos globais vêm afetando as organizações em diversos aspectos, né? Aceleração digital, indivíduos ressignificando as suas carreiras, né? O Great Resignation, novas tendências para a nova era do trabalho. E a pandemia, ela condensou em menos de 2 anos mudanças que estavam previstas a acontecer ao longo da próxima década. Foi assim no desenvolvimento científico, né? As vacinas foram rapidamente desenvolvidas, né? Muito rapidamente, e o mundo do trabalho e a tecnologia também, né? Houve um desenvolvimento exponencial. Então, essas questões aceleraram a necessidade das organizações de olharem para dentro e ajustarem estratégias de gestão de talentos. Então, eu queria ouvir agora, para a gente começar esse nosso bate-papo, como é que as suas organizações estão pensando nos seus planos de retomada diante desses desafios? E se houve realmente esses desafios dentro dos segmentos de vocês, né? Começando pela Kraft Heinz, falar em retomada é até um pouco complexo, né, para a gente, porque somos uma companhia de alimentos que naturalmente foi considerada como serviço essencial, então a gente teve 70% quase da nossa população, que é a população de planta, trabalhando todo o período da pandemia, com os times de escritório naturalmente indo para home office, e a gente tentando proteger o máximo de pessoas possível, mas não necessariamente a gente pode falar que é uma retomada, porque o negócio continuou igual e a gente teve que se desdobrar com diferentes perfis, diferentes necessidades nesse período. Seja com o time que estava no dia a dia da produção, garantindo, né, alimentação e serviço essencial para a população, no geral, não só no Brasil, mas como em todos os nossos mercados, com protocolos de segurança, com cuidado com questões de saúde mental, com cuidado com todas as afetações que essas pessoas tinham, desde o medo de ir a trabalhar ao que estava acontecendo nas suas famílias. Então, houve muito trabalho nesse sentido de um acolhimento e de um cuidado muito especial com essa população. Quando a gente fala do time de escritório, que aí a gente está falando de uma população mais reduzida, a gente está falando aí de um 30% mais ou menos do nosso grupo, aí sim a gente tem um trabalho de retomada, porque houve um choque ali inicial de vamos todos para casa de um dia para o outro. A gente recém inaugurava o novo escritório que hoje a gente atua, então saímos de um dia para o outro, as pessoas deixaram nos lockers a fruta do dia e nunca mais voltaram para buscar, porque realmente, né, foi de sopetão a situação, e aquela adaptação inicial foi muito difícil, sem dúvida nenhuma, né? A maioria das pessoas não tinha um ambiente, né, em casa propício para isso, e não era só para ela, tem a família, tem o filho, tem o marido, tem a esposa, os companheiros, os pets, todos ali, e houve uma adaptação complexa que a gente tentou cuidar o máximo possível, sempre com bastante humildade e ouvindo muitas pessoas. Eu acho que essa foi a chave, eu acredito que essa foi a chave de todo o nosso processo ao longo dessa pandemia. Ouvir muitas pessoas e entender a necessidade delas como ser humano mesmo, né? Acho que mais do que nunca, as empresas passaram a ver os seus colaboradores como ser humano, porque senão a coisa não avançava, a coisa, né, iria explodir de uma vez por todas. E aí, quando a gente viu a possibilidade de começar a ter um pouco mais de flexibilização, e isso já estamos falando de janeiro do ano passado, a gente explorou ainda mais as conversas com os nossos colaboradores para
dividir o que a gente estava imaginando, dividir o que a gente estava pensando, o que a gente queria propor e ver o quanto que isso fazia sentido ou não para cada um deles, né? É claro que a gente não consegue agradar ou ir pelo caminho ideal para cada um das nossas pessoas, mas ouvi-los ao máximo possível para tentar chegar numa melhor condição foi fundamental nesse período. Então, desde o começo do ano passado, a gente vem falando da nossa intenção de retornar num trabalho híbrido, 3 vezes no escritório, 2 vezes em casa, ou talvez um pouco mais flexível. A gente tentou voltar em julho, acreditando que a coisa já ia estar mais tranquila, fizemos retorno voluntário, depois tivemos que fechar novamente, e sempre numa conversa muito aberta, e, de novo, de muita humildade, estamos testando, estamos tentando fazer o melhor para cada um de vocês. E pode ser que daqui a um mês a gente tenha que voltar atrás, porque a gente não tem controle do que está acontecendo lá fora. A gente só está tentando proteger ao máximo possível cada um e ter a melhor volta. Então, finalmente, há um mês, a gente reabriu, né, os nossos escritórios, então agora a gente tem todo mundo trabalhando dentro do modelo híbrido. Tomamos bastante em conta a readaptação disso, então a gente recém comentava antes da live, voltar ao trânsito, voltar a acordar mais cedo para se arrumar para ir ao trabalho, voltar a pensar, então, agora eu tenho que ter um espaço em casa e eu tenho que ter um espaço no trabalho, pensar como que eu vou ser inclusiva com as pessoas, eu aqui no escritório, como vou ser inclusiva com as pessoas que estão conectadas, e isso muda bastante a dinâmica. Então, aí vem uma centena e uma dezena de treinamentos, de conversas com as pessoas para a gente tentar encontrar os melhores modelos, investimento em tecnologia, que não é só o Teams, o Zoom, né, esse tipo de tecnologia, mas é uma tecnologia agora pensando efetivamente na inclusão e na manutenção de uma cultura dentro desse modelo diferenciado. E o reforço dentro dos escritórios, dos espaços de convivência. Acho que esse que é o final da história, né? Os escritórios, eles passam a ser grandes espaços de convivência, que não é para estar aqui só para escrever e-mail, mandar e-mail, estar conectado o dia inteiro. Como que a gente consegue fazer com que as pessoas tenham, até como uma válvula de escape, pensando em saúde mental, de se conectar com gente diferente, de ter conversas diferentes, de ter um momento do almoço, de ter um momento do café, e tenha um equilíbrio, que talvez foi uma coisa que faltou muito, né? Você está ali 100% do seu dia olhando para aquela mesma parede dentro do mesmo quarto, e aqui a gente consegue ter uma interação completamente diferente. Então, a gente vem investindo bastante nesses espaços de convívio, em eventos de convívio, para fazer com que essa retomada do pessoal do escritório seja a mais positiva possível, e nunca deixando, como falei, acho que as chaves, de ouvir as pessoas, entender as necessidades e cuidar. Porque, de fato, principalmente as questões de saúde mental, elas vêm aparecendo de né, num formato menos tácito, vamos dizer assim, e somos 100% responsáveis de cuidar das nossas pessoas para elas estarem o melhor possível aqui dentro. Acho que, dando um overview sobre a retomada, foi essa nossa história. Obrigada, Flávia. Ricardo. Muito bacana te ouvir, viu, Flávia, que várias palavras aí foram similares, né, no nosso contexto, aí, colaboração, escutativa, né, e realmente se a gente revisitarmos aí, né, o passado, olharmos aí para março, né, de 2020, quando nós saímos aqui no dia 17 de março, nós imaginávamos ficarmos 2 semanas, né, fora dos escritórios, e ficamos 2 anos, né, então dá para ter uma noção da complexidade. E prepararmos, né, obviamente, eu vou até comentar um pouquinho do projeto também aqui no HG, no United Health, com detalhes, mas nós enxergamos ali naquele momento uma oportunidade, com o passar do tempo, de prepararmos um novo presente e futuro do trabalho. Não é um momento de ressignificação, um momento de, né, uma conexão diferente, até para que a experiência, né, enquanto colaborador da empresa, seja diferente, seja mais sustentável no longo prazo, né? E foi interessante porque, sendo uma empresa de saúde, né, nós tivemos, obviamente, mais de 32 mil colaboradores no front. Então, quando nós colocamos, naquele tempo, 8 mil pessoas em 2 semanas para trabalhar remotamente, a grande preocupação era que todas as áreas de suporte conseguissem prover, né,
todo o serviço possível, suprimentos, né, medicamentos, pessoas, né, para trabalhar no front, porque inexistia, se a gente revisitar de novo aquele cenário, inclusive protocolos para lidar com a Covid. Né? Qual que é o EPI, qual que é a luva, enfim, protocolo, se chega o paciente, né, em que estágio que o paciente está. Então, nós tivemos que lidar, e aí nós tivemos assim um suporte muito grande, né, dos Estados Unidos, Portugal, né, Peru, Colômbia, onde a pandemia foi chegando, né, e a gente aprendendo um pouco como lidar, para que todo esse público, né, remotamente conseguisse entregar inteligência, inteligência de guerra, né, um inimigo invisível, mas que estava ali chegando de uma maneira avassaladora e longe de ter uma proteção, de ter uma vacina. Então, assim, foi uma operação literalmente de guerra. Mas falando um pouquinho do nosso projeto, né, que nós chamamos aqui do Futuro do Trabalho, ele foi ganhando corpo na medida que nós percebemos que não dava para voltar. Né? Então, nós tivemos uma conduta muito serena, né? Não é a ideal, né? De obviamente mantermos aí 2 anos, de alguma maneira, de trabalho remoto, né? Com uma boa parte da população, mas o fizemos porque era mais seguro do que, obviamente, submeter os nossos colaboradores ao metrô, né? Só para citar um transporte público, né? A entrar em um elevador, enfim, por aí vai. E foi muito interessante que a nossa abordagem, né, e a área de eficiência e transformação dentro de capital humano liderou, na minha visão, né, a gente ainda aprende e vai compreender a grandeza desse trabalho com o tempo. Essa área liderou com uma maestria muito grande. Nós envolvemos 22 áreas dentro da empresa, né, nós revisitamos processos, fizemos novas políticas e procedimentos, tivemos impactos mapeados até pela nossa resiliência, na área de resiliência, e nós criamos, de alguma maneira, né, 4 personas. Né? O guardião, né, que é aquele que, de alguma maneira, ele suporta cliente, colaboradores, né, e ele em atividades presenciais a maior parte do tempo, ou ele lida com documentos confidenciais, ou, né, ele requer sistemas que, por exemplo, um desktop que tem a questão de LGPD, ou que tem própria o cyber security, né? Então ele tem que estar numa unidade. Então esse é o guardião. O empreendedor, né, aquele que ele atua em papéis estratégicos, e ele requer uma interação presencial com outras áreas, né, tipo business partner de capital humano. Então ele poderia ficar 2 ou 3 dias, né, como a Flávia comentou, nesse trabalho híbrido. O conectado, né, que é a nossa terceira persona, que ele soluciona problemas através do conhecimento, da especialidade, com comunicação corporativa. Ele não precisa estar, né, 100%, né, do tempo em uma base da empresa. E o itinerante, que é um trabalho assim predominantemente fora de não necessita estar em uma unidade da empresa, né? Por exemplo, programadores da área de tecnologia da informação. Então, foi muito bacana que esse trabalho colaborativo, envolvendo a liderança, entrevistando, entendendo o descritivo das posições, fez ao longo desses 2 anos, né, um planejamento muito concreto, né, muito coerente, todo mundo se sentiu parte, e nós, obviamente, né, aterrissamos no mesmo que a Flávia trouxe, né, o Office Based, né, baseado no escritório, baseado em casa, né, e o Flex Office, sejam 3 ou 2 dias, né, dentro do escritório. E tem sido muito interessante que nós voltamos à liderança em outubro do ano passado, né, literalmente para testarmos o modelo. Tivemos que retroagir um pouquinho em janeiro, coisa que nós não fizemos em nenhum momento anterior, né? Nossa ideia não seria expor as pessoas a testes, mas a liderança voltou, né, essa primeira onda, por conta da pandemia, pós-festividades aqui no Brasil, e aí retomamos, logo no final ali de janeiro, começo de fevereiro. A segunda onda aconteceu no início desse mês, tivemos cerca de 500 colaboradores aí retornando, e no dia 2 de maio, teremos aí grande parte dos colaboradores, aí totalizando quase 9.000, que retornam para as nossas unidades, mas já testados, já, sabe, um ambiente preparado para receber, né, com o acolhimento que a gente tanto fala, porque é um momento de novo, ressignificação, de humanização da liderança. Então, tem sido muito bacana assistir, andar pelo prédio, andar pelas unidades e ver essa reconexão que a gente tem visto. Não vai ser perfeito, muito difícil, né, uma empresa acertar 100%, né, um projeto que nunca foi realizado, não tem precedentes, mas a gente acredita muito que essa abordagem a gente está acertando bastante. Né? De novo, um cenário muito difícil,
que a gente tem trabalhado aí esses últimos 2 anos. Muito bom. É interessante porque a gente sempre traz segmentos diferentes e vocês são segmentos distintos, né? Porém, todos dois na pandemia foram essenciais, né? Tanto a alimentação quanto a saúde, né? E no final há diferenças, porque são segmentos diferentes, mas sempre há pontos de contatos que são iguais ou estratégias que tangenciam, né, a mesma direção. Falando vocês falaram em saúde mental, né? E aqui tem uma pergunta do André, e eu vou complementar um pouquinho a pergunta do André. Ele fala assim: se vocês têm estatísticas de absenteísmo, né? E como é que está essa evolução? E eu queria perguntar, complementando ao que André Rodrigo perguntou, assim, o que se vocês fizeram alguma coisa em prol da saúde mental dos colaboradores de vocês? Flávia, quer começar? Fizemos bastante coisa. Falando do absenteísmo, especificamente, sim, a gente monitora e não de longe não é o fator de maior absenteísmo dentro da organização, e não vimos uma oscilação tão grande ao longo dos últimos 2 anos. Talvez o tema tenha aparecido, mas não que seja algo efetivamente agravado ou grave dentro da organização. Mas, independente disso, a gente tem o cuidado de fazer esse monitoramento, e eu acho que parte aí, né, e a primeira ação que a gente tem é justamente fazer um mapeamento com algumas ferramentas e parceiros externos de como que está a saúde mental dentro da organização. Junto com a nossa área médica, obviamente, a gente tem alguns mecanismos para entender algum possível foco de, não sei, alguma área que possa estar mais em risco com temas de ansiedade, alguma pessoa que possa estar mais em risco com temas de depressão, alguém que possa estar mais à beira de algum problema de saúde mental, e aí a nossa área médica, obviamente, com total confidencialidade, dá o tratamento para as questões, e a gente tenta ser o mais proativo possível, né, porque a gente acredita que cuidando desde o princípio, ou tentando dar orientação para as pessoas desde o princípio, é bastante positivo. Em paralelo, o que a gente observou, e talvez seja até um fator mais amplo do que o nosso mundo Kraft Heinz, mas social, é que ainda, cada vez menos, mas ainda existia ou existe muito desconhecimento sobre o tema de saúde mental, ou até preconceitos sobre esse assunto. Então, a gente tratou também de trazer muitas pessoas, muitos psicólogos, muitos médicos, para falar com a nossa população e explicar. Talvez esse seja um mal, né, do nosso novo momento, do século, assim como tivemos outras enfermidades no passado. Esse é um ponto bastante crítico agora, e desmistificar efetivamente o que é, que tem tratamento, que, enfim, né, alguns preconceitos que existiam não faz sentido. Então, a gente investiu muito em educação, muito em sensibilização, às vezes trazendo até as famílias dos colaboradores para também participarem dessas discussões, porque, obviamente, a nossa preocupação é direta com o colaborador, mas a gente quer que o entorno também esteja saudável, esteja sadio, porque isso vai afetar no bem-estar do colaborador. Então, eu diria que esses são os 2 grandes fatores. É um acompanhamento proativo e reativo da área médica, bastante forte, com algumas ferramentas de tecnologia para ajudar, e a educação e a sensibilização dos times. Em paralelo, que aí é um pouco do nosso dia a dia, mas sem dúvida nenhuma, todo o nosso investimento em liderança, em humanização da nossa cultura, no entendimento da necessidade das pessoas, no entendimento da necessidade do indivíduo mesmo. Porque quando eu falo do voltar para o escritório 3x2, é o geral. É óbvio que a gente ouviu os casos das pessoas que tiveram a vida completamente mudada por fatores terríveis dentro da pandemia, e que não é volta para 3x2. Não, vamos entender qual é a necessidade desse indivíduo e vamos tratar de uma forma mais relevante. Então, o papel da nossa liderança também, ele vem evoluindo, ele vem mudando, e, sem dúvida nenhuma, é um fator para suportar a boa saúde da nossa população. Eu elegeria esses 3 ou 4 fatores como os principais.
Ricardo, por favor. Opa, vamos lá. É muito interessante, Flávia. E o ponto, né, da saúde mental, aqui na organização, a gente tem a segurança de que saúde mental é a nova pandemia, né? No sentido, obviamente, de tratamento, de necessidade de atenção. Né? Um ponto, assim, muito claro para a gente, quando a gente, obviamente, por sermos saúde, né, inclusive a Amil, ela é uma provedora de saúde mental para o mercado, né? Temos aí essa solução, monitoramento, enfim, todo o acolhimento que nós fazemos com os psiquiatras, psicólogos, médicos especializados nessa área, e obviamente que nós tivemos que cuidar da nossa equipe de novo, uma estratégia de guerra. Como como é que a gente pode imaginar, né, um grupo de pessoas que são mães, são pais, são filhos, que estão ali no front lidando de novo com uma guerra, né, sem ter ali naquele momento a informação ideal, né? Se a gente analisar o que a Covid trouxe, né, nos desafiou, ela trouxe milhares de informações, né, o isolamento social, uma coisa que nós não tínhamos por experiência, né, pelo menos a nossa geração aqui, inimigo invisível, como eu comentei, a incerteza, né, das decisões, ciência, política, vidas, né, economia, todo mundo muito preocupado, né, de alguma maneira com o que poderia acontecer. Então, assim, é um cenário muito difícil, né, porque a gente comenta isso, a gente consegue controlar muito da forma como a gente se alimenta, né, ali, poxa, uma dieta e tal, mas a parte mental, a nossa mente absorve tudo que vem, né? Então, a gente procurou, de alguma maneira, entregar um suporte, assim, incrível pelo nosso PAC, né? O Programa de Assistência ao Colaborador. Tivemos rodas de conversa, fomos para as unidades e, sabe, de uma maneira muito intensa para conversar, trabalhar o luto, né? Porque são profissionais que não tinham também, por experiência, ter que lidar, né? Nós temos, obviamente, a experiência de lidar com vida e morte, né, no nosso negócio todos os dias. Mas na proporção com que nós tivemos que lidar, foi muito difícil. Para todo mundo, para o SUS, para as empresas de saúde na área de assistência, então realmente foi muito difícil, né? Mas nós fizemos uma série de ações que ajudaram bastante. A telemedicina, né, que foi disruptiva no mercado, conseguimos evitar muito que as pessoas se deslocassem ao mercado de aos hospitais, né, melhor dizendo. Inclusive, os nossos profissionais, poxa, precisa de um atendimento, consegue entrar, ter um atendimento ali em minutos, né, tranquilizar, não precisar se deslocar a um pronto-socorro, né, e principalmente em certos pontos ali da pandemia no Brasil, todos nós recordamos ali o altíssimo nível de contágio, né? Então, realmente, isso foi muito importante. Nós fizemos muitas ações de comunicação, treinamento, né? Fizemos lives ali ao longo, né, da pandemia para trabalhar o luto, né? Trabalhar a perda, né? Trabalhamos um pouco esse contexto do propósito, da entrega, da grandeza do nosso trabalho ali para ajudar. Criamos o United Cares, que é um programa no qual nós tínhamos ali colaboradores guardiões. E se a gente, de novo, revisitar a experiência, tem vários colaboradores que vieram, por exemplo, de Vitória, Espírito Santo, trabalham no Rio, ou Recife, trabalham em São Paulo, enfim, para dizer que não tinham uma família. E naquele tempo, a pessoa com Covid ela não conseguia comprar coisas, né? E então, em boa parte da pandemia, então, um colaborador que seria o guardião, né, ele acolhia, ele fazia esse tratamento, ele fazia o supermercado, fazia farmácia, enfim. Então, foi muito bacana, que gerou uma conexão dentro da empresa que foi incrível, incrível. E fizemos muitas ações de town hall, de comunicação ao longo do tempo, para trazer o suporte, trazer esse reconhecimento, né, para os colaboradores ali no front. E, de novo, é o que eu sempre comento, viu, Irene e Flávia, nós sabemos que tudo que nós viemos a fazer aqui na empresa, visando saúde mental, ainda não vai ser suficiente, né? O desafio ele é muito grande. Nós temos e monitoramos muitos casos ao longo conversamos com várias empresas também, casos de violência em casa, né? Casos de, poxa, muito medo de sair, de entrar no elevador, outros extremos que a pessoa não aguenta mais ficar em casa, tem de tudo. São pessoas, são seres humanos que estão vindo de ângulos diferentes dentro da pandemia, e as empresas têm que estar preparadas para acolher, para entender esse ser humano como colaborador, né, que ele vem de uma experiência diferente, e de repente é a que eu vim, que você veio, né,
vocês vieram. Então, acho que essa consciência ela é muito importante para que essa relação ela continue possível. As empresas que não tiverem essa sensibilidade, eu acho que com certeza terão aí um desafio muito grande nesse novo momento, né, de trabalho de relação que a gente vive. Muito bem. É isso mesmo. Eu acho que nós que não, pelo menos essa geração que está trabalhando, não tinha vivido uma crise tão grande quanto a que nós vivemos, né? Porque nós não passamos por uma Segunda Guerra, né, mundial. Então, assim, nós então fomos postos com uma prova de fogo, né? Mas nessa prova de fogo tem um papel que eu queria ouvir de vocês, que eu julgo que é fundamental, que é o papel da liderança. Ok, eu sempre falo que a liderança sempre foi importante, né? Mas antigamente, se você tivesse uma liderança forte lá em cima, tudo descia e funcionava. Hoje não, você tem que ter liderança lá em cima até embaixo, todo mundo fazendo o papel efetivamente de líder. Então, eu queria ouvir de vocês um pouco como é que vocês estão preparando essa liderança, ou como prepararam, né, essa liderança para esse momento tão especial que todos nós passamos. A preparação da liderança ela vem, né, sendo conduzida há anos e talvez agora, no momento da crise, é que as coisas aparecem, né? É isso mesmo. A gente tem que fazer as coisas acontecer. E a gente conversa muito internamente que, obviamente, a gente tem diversas ações de desenvolvimento com técnicas de liderança, de autoconhecimento, enfim, de coaching, mentoring, tem uma série de ações de desenvolvimento, mas que, nesse momento, nada substitui o olho no olho, né? O entender efetivamente com quem você está falando, o que tem por trás dessa pessoa que você está falando, por mais que muitas vezes estava só no vídeo, mas atrás do vídeo e daquela pessoa tem a família, tem as questões como o Ricardo trouxe, que são muito maiores do que o mundo que a gente está vivendo aqui dentro, mas de todas as crises sociais que a gente, né, presencia aí no dia a dia, e esse olho no olho, essa questão da empatia, essa questão do conhecer o indivíduo como ser humano e só não tê-lo como profissional que precisa dar o resultado ali no final do mês, foi a chave. Né? Quando a gente fala da liderança humanizada dentro da Kraft Heinz, nada mais é do que isso, é entender o seu colaborador, se colocar muitas vezes no lugar dele, entender o que aflige, o que está passando por trás, se são questões pessoais, se são receios profissionais, se é um momento que pode estar impactando negativamente ou positivamente, como explorar isso melhor e ajudá-lo a conduzir melhor o momento da carreira. Então, acho que foi um momento de tirar a tampa para que a liderança pudesse aflorar nesse sentido. Tudo funciona perfeitamente bem? Não, claro que não. Tem alguns que têm mais resistência, tem outros que têm uma visão ainda mais técnica, mas que essa onda, vamos dizer assim, de liderança mais colaborativa, mais próxima, mais humana, mais empática, ela acaba contaminando, contagiando, né? Uma contaminação positiva, acaba contagiando toda a organização e criando um ambiente que cada um pode ser efetivamente, né, o que é aqui dentro. Não precisa trazer um papel, não precisa exercer necessariamente um papel inexistente ou um papel que é um papel de profissional e depois volta para casa e tira aquela armadura e vira uma pessoa. Não, a gente quer essa pessoa que está lá em casa para estar aqui da melhor maneira possível, poder se expressar da sua melhor maneira e ser o seu melhor. E aí o papel da liderança é fundamental nesse sentido. Se a gente olha um pouco, né, da história no último século, de como os líderes se desenvolveram, era numa visão muito de comando e controle, né? Desde lá dos princípios do Taylorismo, uma visão mecanicista das relações de trabalho, do homem sendo, né, um complemento da máquina. Isso não tem mais cabimento, isso não existe mais. O que a gente controlou efetivamente nesses últimos 2 anos? Né? É o que o Ricardo estava falando, daqui 2 semanas a gente volta, não são 2 anos, ou talvez a gente tenha que voltar de novo. A gente precisa lidar de uma maneira muito mais flexível. A máquina não faz essa flexibilidade, são as pessoas que podem trazer a criatividade, a emoção, a flexibilidade, a resiliência. Então, o papel da liderança muda naturalmente, obrigatoriamente, e se não muda, creio e ouso dizer que está fadado ao insucesso. Porque as novas gerações também
né, que já estão dominando o mercado, elas buscam isso. Elas têm já esse viés do bem-estar do trabalho, não como um fardo, mas como um propósito de vida, né, algo maior para se construir dentro da trajetória de vida, não é simplesmente o salário do final do mês. E o líder está aí para suportar toda essa mudança, que não vem da pandemia necessariamente. Eu acho que ela já vinha acontecendo e foi só o gatilho final. Então, você tocou num ponto importantíssimo. Tudo aquilo que a gente ensinou de liderança agora tinha que ser posto em prática. Não é? Estamos falando isso faz tempo, precisou da pandemia para... Precisou da pandemia para todo mundo botar isso em prática. É incrível, né? É isso mesmo. Ricardo, querido. É muito interessante mesmo, né? Eu estava escutando aqui a Flávia comentar, e é muito isso, né? Quando a gente pega, quando a gente analisa de uma maneira holística tudo que a gente passou, de novo, sem precedentes, né, para as nossas gerações aqui, é algo que é impossível não mudar, né? Tem uma frase que é incrível, né, de uma líder nossa, a Cláudia Riso, da área comercial da Mil, ela é professora, docente, um profissional incrível, em um dos fóruns, né, que nós fizemos aqui interno, visando, obviamente, na saúde mental, já ligando, né, com o futuro do trabalho, isso faz mais ou menos, tranquilamente, uns 14 meses aí, ela comentou um ponto muito bacana, ela falou, o emprego de ser humano tem muitas vagas no mercado de trabalho, né? Literalmente, assim, o peso de a importância da liderança, né, de se conectar, de entender o ser humano, de entender que, poxa, eu trabalho com a Irene, eu trabalho com a Flávia, mas a Irene e a Flávia são seres humanos, elas têm, né, família, têm dificuldades, têm oportunidades, têm virtudes, e quanto mais eu conseguir me conectar, né, melhor será essa relação, melhor será a química, o resultado desse trabalho, né? E nós temos uma visão hierárquica muito, eu puxo isso muito aqui dentro da empresa, diferente. Quando a gente pega o tradicional organograma, em qualquer PowerPoint que você coloca, né? Ah, minha caixinha aqui, eu tenho equipe aqui. Inverte, vamos inverter esse PowerPoint, vamos olhar para de baixo para cima, o que eu posso fazer para servir melhor a minha equipe, né? Eu acho que essa mudança de mentalidade, ela é muito importante, porque aí você, obviamente, diminui a resistência natural, porque os colaboradores vêm, né, com os seus vícios, as suas experiências de carreira, e quando a gente traça uma linha, né, tênue aí, né, dessa vida, a gente cresceu no mundo, né, que a Flávia muito bem trouxe aqui, né, todo esse contexto mecanicista, né, que você tem a hierarquia muito clara e tudo mais, eu não posso, de repente, falar, me portar, ou me abrir, ou, enfim, isso tem que mudar, né? Eu acho que a pandemia trouxe isso de uma maneira muito forte, né? Então, para aterrissar um pouco aqui nessa abordagem para a nossa liderança, nós temos aqui a linguagem comum de liderança, que é uma ferramenta incrível do United Health, que foi criado, né, junto com a Korn Ferry nos Estados Unidos, que é um parceiro grande também nessa área de desenvolvimento. Vai ser muito interessante que é uma linguagem feita para a liderança United Health. Ela trabalha 9 funções do líder, 4 práticas ali, desde liderar a mim mesmo, liderar equipes, aplicar conhecimento, aplicar experiência e tal. Mas a gente usa isso de uma maneira clara, mas a gente procurou trazer esse aspecto do ser humano, da conexão, né, de uma liderança mais humanizada, de uma escutativa, de uma compaixão, que é um valor muito importante da empresa, de não apenas entender, né, a empatia, a dor do outro, mas sentir essa dor. E aí, obviamente, se isso acontece minimamente, essa relação muda, esse clique muda. Então, longe de ser perfeito, é uma jornada, todos nós estamos, obviamente, buscando evolução, vindo de diferentes ângulos, diferentes níveis, mas a gente procura trazer muito essa provocação em um ambiente, uma atmosfera em que seja possível liderar dessa maneira. Então, tem sido muito bacana, né, ver esse novo formato de trabalho, tanto virtual quanto presencial, que dá para perceber, tudo bem, somos saúde, né, vivemos isso de dentro, perdemos colegas, né? É muito difícil trabalhar nesse cenário, mas já existe um ambiente mais humanizado, né, mais humano, mais próximo. Então, isso é muito bacana. Muito bom. Tem uma pergunta aqui da Lilian, só porque a gente está falando de burnout, está falando de estresse, de depressão, ela está dizendo que existem algumas terapias alternativas. As empresas estão abertas para essas
para essas terapias alternativas? Super. Acho que buscando o bem-estar, né, dos nossos colaboradores e sendo algo alinhado com o que a gente imagina como estratégia de negócio, como estratégia de gestão humana, todas as terapias, todas as alternativas, todas as possibilidades são viáveis e são positivas. Temos algumas iniciativas sendo discutidas internamente junto com a área médica, obviamente sempre acompanhada deles, né, que eles podem nos direcionar como especialistas, mas sem dúvida, sempre muito abertos a qualquer possibilidade. Beleza. Ricardo? Da mesma maneira, Irene, uma pergunta muito pertinente, né? E eu remonto a nossa experiência, né, ao longo da pandemia, e ela continua agora, a gente sempre bate na madeira, né? Que com a pandemia controlada, mas com a saúde mental sendo realmente um assunto muito forte. Mas essas terapias estão sendo, assim, estudadas de maneira muito forte pela nossa área clínica. Nós temos uma área clínica que ela olha o sistema, né, o ecossistema de saúde de uma maneira muito ampla. Ela está olhando, obviamente, desde a prevenção, os tratamentos, obviamente, reativos, analisando resultados, estudando práticas, né? Muitos trabalhos científicos nessa área. A empresa tem muitos profissionais da área médica que estudam, que publicam, né, estudos científicos. Então, isso vem sendo analisado, até porque, pelo que passamos, pessoal, se nós não tivéssemos aplicado inovação até que a proteção da vacina chegasse, seria muito difícil. Então, realmente, assim, estamos abertos a pensar, a analisar, tudo sempre levantando aqui, né, uma bandeira importante que obviamente, todos os protocolos a acontecerem de testagem para que determinado procedimento possa ser oferecido para o mercado, ser, obviamente, implantado, né, internamente. Então, sim, a resposta é sim, Acho que... com zelo devido, mas com senso de urgência que a situação requer. Obrigada. Agora, uma curiosidade, gente, eu estou curiosa aqui, eu queria ouvir de vocês. Teve algum fato que surpreendeu vocês, alguma coisa que vocês jamais esqueceram durante esses 2 anos de pandemia? A pandemia em si já é uma surpresa. Nunca estaria na vida passando por algo nesse sentido, sinceramente. Mas acho que talvez o que a gente acabou de mencionar, né, Irene, tudo que a gente vinha trabalhando há tantos anos com liderança, com as pessoas, elas acabaram aflorando e fazendo com que muitas agendas evoluíssem bastante. E que a gente pensasse, deixasse de pensar em deixasse de ter algumas mentalidades fixas, né, de algumas coisas que a gente acreditava que sim, tudo é assim, a gente sabe para onde vai, a gente sabe como que vai ser. É tudo muito fluido, é tudo muito volátil. Então, o aprendizado o Ricardo trouxe da parcimônia da liderança, da gente ter muita humildade, de sentar junto com as pessoas e dizer, a gente está tentando, a gente vai fazer o melhor, pode ser que daqui a um mês a gente volte atrás, mas a gente precisa tentar, e as pessoas entenderem isso e acompanharem a gente, a cautela para entender todos os casos, e antes a gente falava muito, não, mas não pode criar precedente dentro das empresas. O que seria um precedente dentro de um contexto desse? Então, entender todos os casos, ter muita cautela, pensar muito em como a gente pode ajudar com a musculatura da empresa, as pessoas. Com certeza foram fatos que foram pequenas surpresas dentro dessa grande surpresa que nos fizeram aprender muito. Na Kraft Heinz, a gente, em momento algum, pensou em utilizar esse momento, então vamos aproveitar e reduzir custo, vamos reduzir carga horária, vamos reduzir jornada de trabalho, vamos reduzir estrutura. Muito pelo contrário, dentro até da nossa história, foi um momento que a gente começou a falar mais em pensamento de abundância, em trazer, talvez, desse momento tão ruim que as pessoas estavam passando, né, fora da empresa, um local que elas pudessem pensar na abundância, pensar no crescimento, pensar em fazer vidas deliciosas, que é a nossa missão e nosso propósito como companhia. Então, acho que foram milhares de surpresas, milhares de aprendizados, tanto profissional quanto pessoal, que tivemos ao longo desses 2 anos e que não acaba aqui. Né? Quem pode falar o que vai ser o ano que vem? Quem pode falar o que é o futuro do trabalho, efetivamente?
vai ser o metaverso, ou é algo muito parecido com o metaverso, ou é algo completamente diferente. Talvez daqui 5 anos a gente esteja em um contexto completamente distinto, e nosso papel como RH é preparar a organização para o futuro. Então, também outro gatilho que com certeza essa pandemia traz é a nossa necessidade de estar muito conectado às tendências, a desvendar efetivamente o que pode vir para a gente preparar a liderança, preparar a organização para que quando as coisas aconteçam, né, tudo possa passar de maneira mais consistente. Na verdade, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, a gente só sabe de uma coisa, é que vai mudar drasticamente. Isso é a única certeza que a gente tem, agora mais do que nunca. Sempre tivemos essa certeza, mas agora ela é mais certa ainda. Ricardo, por favor. Poxa, Irene, Flávia, né, todos que nos acompanham também, mas passa um filme, né, quando a gente olha essa trajetória que vivemos, todo esse cenário. E, assim, uma das coisas que me marcou bastante, né, foi andar, assim, ao longo da pandemia. Óbvio que, mesmo sendo uma função remota, em tese, né, eu tive que ir para o front para ajudar, para entender, para escutar, para ver o que estava acontecendo. Então, não foi raro, várias vezes que, poxa, eu me deslocava para uma unidade, né, assistencial, voltava com aquele medo, aquele receio enorme, né, de contaminar a família, então dormia fora, né? Tivemos equipes aqui que dormiram em hotel, né, ao longo da pandemia para manter as operações funcionando. Me recordo também, por exemplo, de vir para um escritório, né, como o nosso aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, prédios enormes com 2, 3 mil pessoas na empresa e não ter ninguém, né, não ter a luz apagada, enfim. E aí, dias que, como esses aqui mais recentes, com vida, né? As pessoas chegando, se reconectando, você vê uma energia, uma atmosfera diferente, né? Eu acho que fica um pouco a gente tem feito um debrief mesmo, né? Várias sessões de conversa para aprendermos, né? Juntos aí, e até melhor, né? Compreendermos, porque vai levar muito tempo para a gente entender o que a gente viveu, né? Não vai ser assim, a mudança ela vai vir, a gente vai, obviamente, como você mencionou, Irene, ter, né, um futuro breve bem diferente, né? Hoje, o dia a dia nosso já é muito diferente de março, né, de 2020. Eu acho que trabalhar também o sentido de ansiedade como falta de presença é algo fundamental. Um dos cernes do problema da saúde mental, de todo o contexto, é de trabalhar a presença. Vivemos o dia a dia, agradecemos, né, por termos saúde, cuidarmos das relações, cuidarmos das pessoas, sermos mais felizes hoje, porque a gente não sabe o amanhã, né, não sabe daqui a pouco. Enfim, então acho que fica realmente uma reflexão de vida para a gente que transcende a carreira, transcende a relação laboral, que é repensar a vida, repensar, ressignificar relacionamentos, né? Então, acho que tivemos muitas surpresas, mas também muitos aprendizados que podem nos tornar, né, melhores seres humanos e, enfim, seres relacionais, né, de uma maneira melhor, aí já no presente, já hoje, né? Ricardo, você falou da ressignificação, aí me lembrei, né, do Great Resignation. Vocês tiveram casos, aqui, por exemplo, teve um participante dessa live que disse que na empresa dele, Zé Renato, né, Domingues até, que teve um líder que disse, olha, dentro desse contexto, eu não quero mais ser líder, né? Não me interessa mais seguir essa carreira. Isso aconteceu dentro da organização de vocês? Não, não tivemos nenhum caso assim. Em relação à Great Resignation, as saídas dentro da organização, que eu posso dizer que, inclusive, o ano passado foi o menor turnover que a gente teve na história da Kraft Heinz, e esse ano também vem apontando para percentuais mais baixos do que a gente vinha, né, nos últimos anos. Então, com certeza tem a ressignificação de todos, ninguém passou ileso por isso, né? Todo mundo ressignificou e repensou o que valoriza, o que não valoriza dentro da sua vida e das suas carreiras e etc. Mas talvez até por esse perfil de proximidade, né, que eu mencionava para vocês, talvez a gente conseguiu acompanhar um pouco mais e ter discussões um pouco mais profundas com as pessoas para entender como melhor adaptar, né, o nosso ambiente de trabalho e as necessidades de cada um. Não é possível, obviamente, para 100% a gente adaptar tudo,
mas talvez a abertura e a flexibilidade já são demonstrações bem importantes para que a pessoa consiga se reconectar, né, com o ambiente de trabalho e o local que ela está. Obrigada. Ricardo. Nós tivemos bastante, viu, Irene, Flávio, pessoal, tivemos realmente uma série de situações, né? Porque, de novo, nós estamos inseridos, né? Fomos inseridos, obviamente, em todo o contexto pandêmico, então foi muito difícil. Tivemos vários casos, né? A grande maioria, poxa, de ir para o front e segurar, mas tivemos também casos de medo, todos nós tivemos medo, né? Então, tivemos, sim, pessoas que falaram, poxa, eu não posso, né? Eu tenho que ficar com a família, não dá. Foi realmente minoria quando a gente olha o macro, né, da empresa no Brasil. Nós tivemos, agora, com essa nova abordagem, nós sentimos e estamos aprendendo dia após dia também mudanças, né, na expectativa. Poxa, eu não quero, de repente, trabalhar demais como eu trabalho, eu quero, de repente, ter mais, né, um equilíbrio de vida maior. Então, essas discussões são salutares. Acho que as empresas têm que estar de alguma maneira preparadas para acolher, para conversar, para inovar. Eu espero, né, que a gente tenha uma legislação, né, que acompanhe essa evolução, porque várias vezes as empresas barram e param em ações que seriam fantásticas, de uma maior flexibilidade pela exposição legal, né, o que é uma grande trava que nós temos ainda no Brasil e que em vários outros lugares do mundo, muitos também têm, mas outros já evoluíram bem nesse sentido. Então, tivemos sim, mas também tivemos muita, isso é muito bacana, muita energia positiva para a saúde. Muita gente como eu, que não era da saúde, falou, poxa, gostaria de trabalhar com esse propósito, né? Ajudar a salvar vidas, fazer com que o sistema de saúde funcione melhor para todos. Então, também teve uma energia muito bacana vindo de conexão com o propósito. Isso é muito legal. Eu sou bombardeado no sentido positivo, né, todos os dias por profissionais de outros segmentos. Falam, poxa, se tiver uma vaga assim, cara, eu trabalho em tal segmento. Então, é bacana. Eu acho que é um momento também de pensar propósito e, enfim, tudo isso passou aqui pela nossa dinâmica, né? Que bom. Bom, gente, infelizmente está acabando a nossa live. Passa rápido, né? Um bate-papo, né? Bem rápido. Mas eu queria aproveitar esses minutos finais para vocês, então, deixarem uma mensagem aqui para eles e depois eu encerrar, tá bom? Obrigada, Irene. Obrigada mais uma vez pelo convite. Ricardo, super prazer conhecê-lo e ouvir um pouquinho mais do trabalho de vocês, da realidade de vocês. Obrigada a todos que estão ouvindo a gente, que eventualmente vão nos ouvir aí no futuro. Acho que a mensagem principal, e como líder de recursos humanos, que eu insisto muito com o meu time, com a nossa liderança interna na companhia, como que a gente pode efetivamente levar as relações de trabalho para um outro patamar. Acho que a gente tem que quebrar os paradigmas, a gente tem que entender o ser humano de outra maneira, a gente tem que entender suas fragilidades, o seu momento, as suas necessidades e conseguir, sim, dentro das organizações, atrair, né, o melhor das pessoas, deixar com que as pessoas sejam o melhor delas dentro das empresas, e aí vem todos os temas de diversidade que a gente tanto fala, que a gente tanto insiste em ter pensamento diferente, ter representatividade do consumidor, em fazer o melhor para o consumidor. Isso é o propósito que a gente pode dar para as pessoas, que é muito mais do que o salário no final do mês, do que a estabilidade de trabalho, mas sim um lugar prazeroso para elas estarem e para elas considerarem como parte da vida delas e das famílias. Então, é um convite que eu deixo para todos os colegas da área de RH para que insistam muito dentro das suas organizações para fazer essa mudança, caso não tenha acontecido, para insistir nessa mudança, para que todos esses aprendizados da pandemia não fiquem só como votos de ano novo, né? Então, eu prometo começar a dieta. Não, vamos fazer a dieta, vamos fazer as coisas acontecerem, vamos valorizar as pessoas, vamos cuidar. Não tem mais espaço para modelo rígido, não tem mais espaço para a gente não ver, né, o ser humano que tem na nossa frente. Então, deixo só essa mensagem final, esse convite, e mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Flávia. Ricardo. Flávia, grande prazer, né, poder te conhecer. Adorei o seu encerramento, a mensagem final, acho muito pertinente, né, por tudo que a gente conversou aqui, uma mensagem muito, muito bacana, leve, positiva, e é isso, né, a gente lida com um dia a dia complexo, com várias variáveis que a gente não controla,
Então, realmente, essa conexão, né, humana, essa proximidade, seja da área de capital humano, quanto principalmente da liderança, né, como um todo, para não delegar a liderança para capital humano, né? A liderança liderar e se conectar é algo super importante nesse momento. Irene, um prazer, né, ter participado, agradeço muito o convite da Liret, né, e respeito bastante o tempo de todos que investiram com a gente agora à noite, farão de novo na versão gravada. Contem sempre com a gente por aqui. Um grande prazer aí. Obrigado, né, por essa oportunidade aí de aprendizado. Olha, eu sou quem agradece. Foi um prazer imenso estar com vocês dois, Ricardo, Flávia, excelente bate-papo. Aliás, vários elogios aqui no chat. Agradeço também a todos, né, que participaram. E como mensagem final, como vocês falaram, eu sempre gosto de falar do agradecer, né? A gente deve estar sempre agradecendo por tudo, né? Por estar vivo, pelas oportunidades que a gente teve, e principalmente aqui, quando eu tenho segmentos que foram fundamentais para que a gente pudesse passar por essa pandemia de uma forma diferenciada. Então, eu quero agradecer a todos da Amil, né? A todos do segmento de saúde, e o pessoal da Kraft Heinz, porque nos proporcionou essas delícias para que a gente pudesse continuar passando por essa crise de uma maneira gostosa, saborosa, e o da Amil de uma maneira saudável. Então, muito obrigado a todos. Vamos agradecer a vida, estamos todos, aqueles que passaram, que estão vivos, aqueles que se foram, nós também, eles já estão agora, pelo menos no meu entendimento, uma nova caminhada, né? Então, gente, espero ver vocês aqui no próximo ICO. Mais uma vez, Ricardo e Flávia, muito obrigada. Tá? E a vocês também, um excelente final de noite.